escritor e secretário do Verde e Meio Ambiente de São Paulo. Como vereador, foi autor de leis importantes, como a Lei 13.309, para aplicação de água de reuso nas lavagens de ruas e calçadas. Aquelas pessoas que ficam lá, eu passo, tento convencer, às vezes é difícil, né? Mas, enfim, acho que todo mundo que está aqui passa uma raivinha quando vê alguém ali desperdiçando, né? Ele é o idealizador e proponente da conferência PL e Mudanças Climáticas. Com vocês, Gilberto Natalini. Obrigado. Muito boa tarde a todos e todas. Agradeço muito o convite por poder estar aqui, é uma honra para mim estar nesse evento. Eu queria cumprimentar o André Carvalhal, que é, na verdade, o diretor-geral da MCI no Brasil. Cumprimentar a Karina, nossa elegante mestre de cerimônias, simpática. Cumprimentar aqui a prefeita de Monteiro Lobato, Daniela de Cássio, e o Clodomiro Júnior, prefeito de Santo Antônio do Pinhal. Cumprimentar a Carolina Guimarães, que é da ONU Habitat, e o Rodrigo Sérgio, que é da FUNASA. Eu queria, rapidamente, de uma forma concisa, mas consistente, trazer o tema para o qual eu fui orientado e convidado a vir aqui. Algumas considerações, algumas ponderações sobre a sustentabilidade na cidade de São Paulo. Se algum de vocês perguntarem a mim, ou qualquer pessoa perguntar a mim, eu sou secretário do Verde e Meio Ambiente da cidade, convidado pelo prefeito Dória. Já fui secretário de Participação e Parceria aqui na gestão do Serra, sou vereador de 5 mandatos, quer dizer, eu tenho a cidade de São Paulo há 50 anos que eu convivo com a cidade. Se vocês me perguntarem, São Paulo é uma cidade sustentável? Eu, com toda a responsabilidade e todo o amor que eu tenho por São Paulo, eu vou responder a vocês, não. São Paulo não é uma cidade sustentável. E a distância entre a situação que nós vivemos e a situação mais próxima de uma cidade sustentável não é uma distância pequena. E a quantidade de recursos financeiros e a quantidade de recursos individuais, humanos, que deverão ser consumidos para que São Paulo passe a ser uma cidade sustentável, eu não sei calcular. Ninguém sabe calcular. Porque são montantes, tanto de dinheiro como de energia humana, muito grandes. Então, São Paulo não é uma cidade sustentável. Eu divido as poluições em 6, didaticamente. Poluição do ar, poluição da água, poluição do solo, poluição sonora, poluição visual e agora, modernamente, poluição climática. Eu divido assim para eu poder... Eu não sou um ambientalista, eu não sou um especialista, eu sou, na verdade, um cirurgião de aparelho digestivo e que gosto de estudar e praticar essa questão do ambientalismo. Então, na verdade, eu não sou um professor, um cientista da área. Então, didaticamente, eu divido assim até para mim mesmo entender melhor e poder me orientar mais. Dessas 6 poluições, nós somos campeões em todas. Tirando a poluição visual, que foi, de certa forma, tomou um golpe forte com a Lei de Cidade Limpa, tirando essa poluição, as outras elas estão presentes na vida do paulistano e da paulistana no dia a dia. Elas tiram qualidade de vida, elas fazem com que a gente tenha uma dificuldade grande no dia a dia de viver nessa cidade. Tiram vida, tiram tempo de vida. O ar, por exemplo, os particulados de enxofre, segundo Paulo Saldiva, tira pelo menos 5 anos de vida de cada um de nós que mora aqui. Pelo menos 5 anos de vida pelos cálculos do Paulo Saldiva. Ele disse também,
tem estudos do Paulo Saldiva que dizem que nos dias de poluição forte na cidade de São Paulo, o número de infartados nos prontos-socorros públicos de São Paulo dobra. Então, a gente tem uma problemática, isso somada e imiscuída junto com os abismos sociais na maior e mais rica cidade do Brasil, que são enormes, não é? Vocês veem todo dia, a gente vê, quem anda em São Paulo vê. São Paulo tem o maior PIB do Brasil como cidade, né? Tem as maiores corporações, as mais ricas corporações nacionais e até internacionais, e ao mesmo tempo tem os maiores bolsões de pobreza do Brasil. Do Brasil. Então, essa disparidade, essa situação toda, dá um diagnóstico de uma cidade que não alcançou níveis de sustentabilidade que a gente possa dizer, olha... Agora, a outra pergunta, a cidade de São Paulo, a população de São Paulo, os formadores de opinião, todos que vivem aqui, que trabalham aqui, que lutam aqui, estão buscando construir essa sustentabilidade? Aí eu diria para vocês com satisfação, muita gente está buscando isso. Muita gente. A quantidade de pessoas, de entidades, de instituições, sejam governamentais, sejam religiosas, sejam de clubes de serviço, sejam de associações de bairro, seja de academia, de universidade, enfim, da sociedade paulistana como tal, a quantidade de iniciativas e de coisas que são feitas, que estão sendo feitas, com dinheiro público, sem dinheiro público, com dinheiro privado, com dinheiro pessoal, sem dinheiro, de toda forma, é incomensurável. E é isso que faz a cidade andar para frente, que faz a cidade vagarosamente andar no caminho da sustentabilidade. Eu tenho certeza absoluta disso, que a gente, a cada ano que passa, a gente vai conquistando um degrau a mais. Essa linha é reta? Não é reta. Essa linha, às vezes, sobe bastante, às vezes cai, depois volta a subir. Depende do governo que está, depende do compromisso do governante, depende da quantidade de recurso orçamentário que tem para ser aplicado, depende da sensibilidade do governo, das forças, vamos dizer assim, de liderança da cidade, em envolver as pessoas da cidade no processo. Essa construção da sustentabilidade, ela pode ter um pico de altitude, como ela pode, em determinados períodos, ter uma queda. Por isso é que eu não perco a esperança e continuo trabalhando. Eu sei do tamanho da encrenca, eu sei do tamanho do problema, eu sei quanto custa isso. Vocês sabem também. Agora, as dificuldades que nos colocam, né? A cidade é impermeabilizada. A cidade tem 652 mil árvores, 30% estão doentes. Cai de vez em quando um monte de árvore quando tem problema. A cidade tem muito menos área verde do que deveria ter. A cidade tem um movimento de pressão social, de ocupação e destruição das áreas verdes enorme. É uma luta diária para manter as áreas verdes da cidade. É uma luta colossal, que entra o governo, mas também entra a comunidade local, que vai defender lá a sua praça, seu parque, seu pedacinho de terra que é privado, que tem árvore, que de repente chega lá, ou uma incorporadora, ou um movimento organizado, vai lá e começa a serrar as árvores, e derrubar, e aquela área, depois de derrubado o verde, ele não volta mais. Então, qual é o nosso desafio? Hoje eu estou na Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Então eu tenho um desafio oficial diante desse quadro, dessa realidade. Eu tenho consciência desse quadro. Não é? E qual é o meu desafio? O meu desafio é, com o dinheiro que nós temos ali, realizar um trabalho para construir o máximo de caminho da sustentabilidade na cidade, para que a gente possa, daqui 4 anos, se eu tiver até lá como secretário, que a gente possa apresentar um quadro dizendo, ó, nós melhoramos nisso, nós melhoramos naquilo, nós melhoramos naquilo. Se eu depender dos recursos orçamentários da Secretaria do Verde e Meio Ambiente,
Eu estou perdido. É 0,3% do orçamento do município, com 25% contingenciado na crise atual. Então, se nós fôssemos sentar e chorar, por causa da questão de não ter o recurso para fazer, eu não estaria aqui. Eu estaria lá num canto chorando. A gente chora também, entendeu? Mas não se trata de sentar e chorar. E aí que vem a riqueza dessa proposta da ONU com as ODSs. Porque não é só o dinheiro público municipal e o pouco dinheiro da Secretaria do Verde que vai fazer São Paulo sustentável. Quem pensar isso tá maluco. É a soma do que é feito. Qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa é remar a favor e ver quem está remando junto nesses objetivos. Quem está fazendo e congregar, chamar, abrir as portas, participar com o máximo de pessoas, de instituições, de entidades, de personalidades, de todo tipo de pessoas que possam somar nesse movimento e ir vencendo as barreiras da insustentabilidade no município de São Paulo. Tem muito exemplo disso. Muito exemplo. Posso dar um exemplo para vocês? Vou dar um exemplo. Nós não temos recurso para tomar conta dos 60 milhões de metros quadrados que compõem os parques de São Paulo. São Paulo tinha, em 2004, 36 parques. Em 8 anos, São Paulo passou a ter 107 parques. Triplicou. Inclusive, triplicou a metragem quadrada. Vocês sabem o que é parque. Parque é coisa extremamente importante no equilíbrio das pessoas com a natureza, das pessoas com a saúde. Parque é tudo de bom. Lá tem nascente, lá tem um córrego, lá tem a mata, lá tem os animais, lá tem o campo para esporte, né? E, para manter esses parques, nós precisaríamos ter mais do dobro de dinheiro do que nós temos. O que nós fizemos? E aí vai aqui um dos temas que está colocado aqui. Como que a gente interage com a comunidade e participa a comunidade daquilo que nós estamos fazendo? Nós recuperamos já 65 parques em mutirão popular, com doação, com a participação da comunidade do entorno do parque, que vem e vem mesmo. Teve mutirão com 1.000 pessoas. Sábado que vem nós temos 2 mutirão. Um de recuperação pela segunda vez esse ano no Parque Raul Seixas, em Itaquera, e o outro é o mutirão de plantio no Parque do Rodeio, lá em Guaianá, em Cidade Tiradentes, vamos plantar 214 árvores, com 214 crianças refugiadas que vivem em São Paulo. Eles se organizaram, as famílias, os movimentos de refugiados, e vão fazer esse plantio simbólico. Nós já plantamos em São Paulo, de janeiro até aqui, cerca de 35 mil árvores. Mais ou menos a metade, um pouquinho mais da metade, foi com recursos próprios, com as pernas da secretaria. A outra metade é junto com a comunidade, é junto com a população. Que quando você dá o mote da coisa boa, as pessoas vêm junto, se aproximam, e quando eles acreditam na gestão, acreditam no gestor, sabe que aquele dinheiro, que aquele trabalho não vai ser apropriado individualmente, de forma antirrepublicana, como muitas vezes acontece no nosso país, quando as pessoas olham na cara do gestor e falam, essa pessoa aí dá para confiar, o povo vem junto. Eu não acredito em nenhuma solução de construção de sustentabilidade na cidade de São Paulo, se não houver um amplo processo de participação popular comunitário. Não acredito. Não é possível vencer essas barreiras se nós não tivermos a comunidade organizada nas mais variadas formas participando, dando opinião. Vou dar outro exemplo rápido. O Parque Augusta. Uma luta, eu sou coautor da lei de criação do Parque Augusta. Uma luta hercúlea. Estavam perdendo o parque. O prefeito foi conversar com alguns setores da sociedade, falou, não, vamos fazer o parque, vamos trocar os terrenos, vamos fazer o parque. Como que nós estamos fazendo o parque? Nós chamamos a população e traz os projetos. Vieram 4 projetos, juntamos o pessoal com os 4 projetos, nosso pessoal técnico, e vamos fazer um projeto único a muitas mãos para que o Parque Augusta nasça
da participação daquele movimento que lutou todos esses anos pelo Parque Augusta. Então, eu acredito nisso. Por isso que essa ODS 11, para a qual me pediram para conversar aqui, que é a construção de uma série de encaminhamentos práticos na cidade, em particular com a participação da população, da comunidade organizada, isso, para mim, é muito familiar. Eu faço isso há 45 anos no meu trabalho voluntário na Igreja do Cangaíba como médico. De lá até hoje, nós nunca deixamos de nos apoiar sempre, em todo minuto, na organização, na conscientização, na mobilização da população, que, em particular, de pedaço em pedaço, que é por ali que a coisa caminha, é por ali que a coisa surge. Os pequenos exemplos, às vezes, num bairro, são exemplos que vão se multiplicando. Eu me lembro dos mutirões do ex-prefeito Mário Covas. Eu me lembro daquela época. E esses mutirões nasceram de uma iniciativa, em 1983, da qual eu participei, onde uma população de um bairro inteiro asfaltou 22 ruas no final de semana. 22 ruas. A prefeitura entrou com material, entrou com engenheiro, algumas máquinas, e o povo, mais de 5.000 pessoas, com a mão de obra organizada e orientada. Começou na sexta-noite, no domingo à noite, tinham 22 ruas asfaltadas, um bairro que precisava de asfalto e que pedia há 40 anos asfalto. Jardim Rosana, lá no Campo Limpo, na Zona Sul. A gente tem foto, tem tudo. A partir dali, o Mário Covas viu aquilo e institucionalizou os mutirões que fizeram a marca do governo do Mário Covas como prefeito e depois como governador. Então, na verdade, para mim terminar, porque já me deram um tempo, eu peço desculpas se eu estou sendo mais narrativo, mas eu gosto de falar aquilo que eu vivo, aquilo que eu sinto, né? E esse viver e esse sentir é que me dá ânimo para enfrentar as dificuldades e os desafios que nós temos nessa cidade, com essa quantidade de problemas de insustentabilidade que São Paulo, como metrópole, apresenta. Nós vamos, se Deus quiser, com o esforço, inclusive, de quem está aqui, com o esforço dos organizadores desse evento, nós vamos vencer etapa por etapa e vamos melhorar essa cidade, custe o que custar. É uma questão de sobrevivência, é uma questão de autopreservação. Para encerrar, eu queria dizer a vocês que, no dia 5 de junho, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente preparou a minuta do decreto e o prefeito João Dória assinou, no Dia do Meio Ambiente, assinou a adesão de São Paulo, é um decreto que cria a Comissão Municipal das ODS em São Paulo. O decreto criou, são 50 pessoas, 25 da área pública e 25 da sociedade civil. Semana que vem nós temos a reunião com os 25 da área pública e depois, em seguida, nós vamos fazer o processo seletivo democrático para os 25 da sociedade civil, para sentarmos, fazer o mapa, e aí em todas as áreas, na área ambiental, na área social, na questão da habitação, do transporte, na questão da alimentação, em todas as áreas que dizem respeito à construção de uma cidade mais sustentável, com mais qualidade de vida, uma cidade mais acolhedora, mais humana, mais sensível, que é isso que a gente quer para a nossa São Paulo. Eu estou colocando muita fé nesse decreto, nessa comissão que foi criada pelo prefeito, onde nós aderimos, estava lá representantes da ONU, na hora da assinatura do prefeito no decreto, que acompanha a gente tem tido contato com as Nações Unidas de uma forma, com o PNUD, com outras áreas das Nações Unidas, de uma forma bastante, um vai-vem muito grande. Estamos muito envolvidos com eu presido o Comitê de Mudanças Climáticas, onde tivemos uma reunião grande, muito poderosa. Reintroduzimos na licitação dos ônibus de São Paulo, que não tinha uma vírgula, chegou a ser uma vírgula para nós, reintroduzimos a questão da mudança da matriz dos combustíveis nos ônibus urbanos de São Paulo, para retomar. Retomamos o programa Córrego Limpo, estamos retomando o programa Defesa das Águas, começamos a plantar, para vocês terem uma ideia, não sou garoto de propaganda, mas só a Coca-Cola vai nos fornecer, nesses próximos 4 anos, 300 mil mudas de árvores, sendo que 100 mil mudas eles vão plantar.
E 201 mudas eles vão nos dar nas áreas que nós indicarmos. Nós já levantamos as áreas de manancial que têm necessidade de plantio para proteção, e a Coca-Cola vai plantar 100 mil árvores na beira da Billings e da Guarapiranga, em parceria com a Prefeitura, numa ação que eu achei extremamente legal da parte dele. Muito empresariado, muita gente que tem recurso, tem poder de fogo, está vindo e oferecendo. Plantio de árvore, doação para parque, reformas em parque. Então, nós estamos tendo essa corrente positiva, isso nos alegra muito. E, ao mesmo tempo, eu vou repetir, a participação dos homens e mulheres, trabalhadores, trabalhadoras, aposentados, jovens dessa cidade, em torno das propostas que nós estamos fazendo com os parques, e mesmo com plantio, com outras questões da área ambiental, tem sido, assim, extremamente positiva. É dessa forma que nós vamos construir as ODS, nosso compromisso é real, nós temos 4 anos de governo, a gente quer deixar um caminho andado para depois os que vierem em seguida poderem continuar e não ter retrocesso no compromisso de São Paulo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Era isso que eu dizia, meu tempo terminou, muito obrigado a vocês pela oportunidade, eu estou na Secretaria à disposição.